Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e tricolor de coração. E essa daqui é a análise de Atlético Mineiro 1, Fluminense 1. Um bom resultado do Fluminense, sempre bom destacar isso, que foi um bom resultado. E aqui a gente vai ver uma análise da partida. Um bom não, assim, um ótimo seria a vitória, né? Mas eu diria que até um pouquinho acima de bom esse resultado. Vamos analisar essa vitória do Fluminense. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante. E seja membro aqui do canal. O link para ser membro tá aqui aparecendo do lado do inscrever-se. Se é membro tem vantagens aqui, que é só você clicar aí para você saber quais são. Assim, a postura do Fluminense foi a mais óbvia possível. O Fluminense entrou para contra-atacar. Isso estava claro na postura do Fluminense no início do jogo. Porém, me surpreendeu um pouco de que o Fluminense marcou alto. Isso foi uma diferença que o Odair Hellmann fez e que eu achei interessante. Os objetivos, né? Eu escrevi aqui, ó. Fluminense veio para contra-atacar, bola longa e correria, esse era o objetivo. O Fluminense, quando não conseguia recuperar a bola ali logo na linha de área já do Atlético, com o Felipe Cardoso, Caio Paulista e Luiz Henrique, né? Apesar de você criticar qualidade, etc., são jogadores mais jovens e que têm um gás maior de disposição. Então isso dificultava a saída de bola do Atlético. Quando não recuperava ali, recuperava lá atrás, era bola na correria para eles. Chegando ao ponto de, às vezes, ficar com 11 atrás da linha da bola com 13 minutos de jogo. Isso aconteceu. Usa os atacantes e Iago para pressionar a saída de bola, às vezes ia Hudson, Iago, Felipe fazendo mais essa transição também. A 1 minuto de jogo mudou tudo, porque eu falei isso daí de Caio Paulista, porque Pacheco sentiu com 1 minuto de jogo. Essa sentida de Pacheco fez com que substituísse. Mudou o jogo? Mudou, e muito, efetivamente. Mas na postura nem tanto, porque entra Caio Paulista, que tem um perfil parecido em relação a velocidade, ser um jogador de explosão, de velocidade. Mas era uma chance que a gente acabou perdendo, né? Porque Pacheco sente numa boa chance que ele ia ter de contra-ataque. Com 9 minutos, teve o primeiro escanteio, uma cobrança fechado, o Guga acabou chutando para fora depois. Com 18 minutos vem um lance do gol anulado do Fluminense, né? Claramente impedido, né? Nem deu para comemorar. E com 20 minutos o Fluminense abre o placar. E por que eu achei relevante dar uma passada rápida para chegar até em 20 minutos? Porque isso mostra que o Atlético Mineiro não conseguiu produzir coisas até os 20 minutos, porque essa marcação do Fluminense deu uma encaixada no Atlético, botou o Atlético encaixada no sentido de colocar o Atlético dentro de uma caixa, né? Uma encaixotada, na verdade, no Atlético, que ele não conseguia produzir jogadas. E o Fluminense sempre quase ameaçando. Não te faltava, obviamente, qualidade técnica. E aí, no momento em que falta qualidade técnica, tem uma jogada muito boa de Luiz Henrique da esquerda cortando para dentro, dribla 2, faz o passe Caio Paulista domina com a direita, a bola sobe e ele solta um tiro no ângulo de Everson, um golaço de Caio Paulista. Assim, depois de tanto cortar para a esquerda e isolar, né, o cortar para a esquerda e chutar para cima, finalmente acertou um golaço, o primeiro gol dele, e meus parabéns porque foi um golaço. Então assim, faltava técnica, vem um lance de qualidade de Luiz Henrique e um lampejo de qualidade de Caio Paulista. Golaço, Fluminense abre placar, surpreendentemente. A gente fala mais disso no intervalo, que tendo uma boa atuação, não sendo jogar por uma bola, e sendo consistente, sabendo o que vai fazer. O Fluminense, de fato, encaixotou o time de Sampaoli. Após o gol, eu escrevi assim, ó, Fluminense recua. Mas como se já estava recuado? Basicamente, o Atlético vai ficando impaciente, não consegue criar, roda a bola de um lado para o outro e manda chuveirinho, e isso faz o Atlético sofrer mais contra-ataques. E aí é onde entra a recuada do Fluminense. O Fluminense segura um pouco mais a marcação para ter explosão nos contra-ataques. E aí explosão. Iago saindo na velocidade, Julião saindo na velocidade, às vezes até o Hudson saindo também, o trio de ataque e o Fluminense com uma intensidade e concentração invejáveis nesse primeiro tempo. Absurdo isso, achei absurdo num bom sentido. 28 minutos, ó, teve chance com roubada de bola de Iago, logo depois uma chance com roubada de bola de Dodi, que ele bateu de esquerda para fora e escolheu a jogada errada. O Fluminense sofreu muito com isso no segundo tempo também, além de ter sofrido no primeiro, mas muito no segundo tempo, com escolhas erradas de jogada, né? Aos 31, contra-ataque com o Julião, ele cruzou rasteiro e Caio Paulista bateu fraco. E aí, enfim, chegou num ponto ali em que a concentração e a intensidade do Fluminense estava tão grande que a gente sabia que não ia durar isso o jogo todo. Isso era óbvio, nenhum time consegue jogar nisso. E se fizer uma vez, né? Não é algo padrão. O Atlético até teve uma chance ainda no primeiro tempo, né? Uma bola que
Eu botei aqui um lance meio maluco, que a zaga deu uma dormida ali, Muriel meio que sai assim, mas no fim não salva de cabeça, né? Bota a bola para escanteio. E assim, o Fluminense, basicamente mesmo assim, sendo bem básico, ele deu essa encaixotada e venceu o primeiro tempo, fazendo, sem dúvida alguma, o melhor primeiro tempo do time no campeonato. Isso, diria até pelo nível de dificuldade no ano, né? Considerando que a gente fez ótimos primeiros tempos contra a Resende. O Fluminense não tem mais a bola, apesar de já não ter mais a mesma intensidade, dá alguns espaços. Natan começa a aparecer um pouco mais. São Paulo mudou um pouco o posicionamento de Natan e fez com que ele achasse um buraco ali na frente da área do Fluminense que dava espaços. E ele tinha espaços e é ali que São Paulo começa a olhar como jogar o segundo tempo, né? O Fluminense ainda teve mais contra-ataques no primeiro tempo, mas o tweet que eu fiz foi o seguinte: defensivamente perfeito esse primeiro tempo, o Atlético forçando jogada aérea porque não conseguia entrar na área do Fluminense, na jogada aérea Digão e Nino foram excelentes, perfeitos, e a concentração e a disposição estarem lá no talo é crucial. E a gente sabe que isso não dá pra manter direto. Eu até fiquei meio bolado com o Felipe Cardoso num momento ali, em que ele pega a bola no primeiro tempo, passa o pé por cima da bola, etc. E assim, não era hora disso. Até porque ele não tem muita qualidade também, né? Mas não era tanta hora disso. Bem, volta pro segundo tempo, pra você ter ideia. No final do primeiro tempo, o Fluminense tinha 6 finalizações, o Atlético 3. O Atlético é o time que massacra em finalizações. E ele volta para o segundo tempo com essa disposição para massacrar. Além de Natan jogar na entrada da área do Fluminense, São Paulo começa a fazer Arana, Guilherme Arana, lateral esquerdo, jogar por ele também, porque ele é um dos que melhor finaliza do Atlético, junto com o próprio Natan. Com 1 minuto, uma jogada pela esquerda, Natan recebe na meia-lua e bate, Muriel faz a defesa. O Fluminense... Aí acontece uma sequência de lances assim, em 12 minutos, basicamente, né? Porque tem, aos 6 minutos, gol do Atlético, o gol numa jogada com a Arana na meia-lua, que eu falei que Natan vinha fazendo, a bola caiu para a Arana, bateu. Numa jogada, até coloquei aqui, de novo na entrada da área, dessa vez com uma jogada antes pela direita, um corta-luz bonito, a jogada do Atlético, é o que eu falo aqui várias vezes. Eu falo isso pro lado bom e pro lado ruim. A gente não joga sozinho. Nem todo gol é erro do Fluminense, nem todo gol que a gente faz é porque a gente é sinistro. Existem erros do adversário, existem acertos do adversário. Essa jogada do gol do Atlético, por exemplo, é uma jogada que tem muito mais acertos do Atlético Mineiro do que erros do Fluminense. Um chute no canto, a galera na perseguição também. E aí é o que eu falo aqui, eu prometo que conscientemente nunca vai ter perseguição ao jogador. E vocês vão ver isso nos vídeos de notas aqui. A galera falar também que foi falha de Muriel nesse gol é sacanagem, né? Não dá pra falar nesse gol. E 3 minutos antes disso, vai ser o lance que talvez a gente lamentasse, mas eu acho que com o empate a gente nem chega a lamentar tanto, que foi um lançamento da direita, eu não vi quem deu, foi o Hudson. O Hudson deu o lançamento, Iago tava pisando na área, Guga cortou mal, Luiz Henrique vem correndo, mas eu vi ele soltando uma pancada daquelas que quebra a perna, porque o cara entra com a sola. Ele dá um corte, o domínio que ele deu no primeiro tempo, Luiz Henrique muito bem, vou falar melhor dele na análise individual. Ele dá um corte perfeito no jogador do Atlético. Só que a bola cai na direita, ele se empolga para chutar de direita e chuta para fora e perde o que poderia ser o 2-0 do Fluminense, né? Logo depois sai o gol do Atlético. Aos 8 teve chance com o Muriel salvando, 2 defesaças de Muriel, né? Aquela que o Marrone dentro da pequena área chuta, Muriel faz a defesa, depois num erro o Julião, não sei o que aconteceu com o Julião, que ele tentou sair jogando dentro da pequena área, perdeu a bola, o Muriel fez outra defesaça, e aos 12 mais uma vez Guilherme Arana aparecendo na frente da área para poder chutar e chutando de fora da área mais uma vez. O Fluminense matou 4 contra-ataques seguidos na sequência. Isso entre os 0 e os 20 minutos, dá pra dizer, do segundo tempo. 4. Isso, e foi aumentando depois o número. Todos eles por erros técnicos. Eu calculo que deva ter sido no segundo tempo pelo menos uns 8 ou 9 contra-ataques em que o Fluminense tinha a bola e errou passe. Não tô nem falando de um igual teve no final do jogo de Caio Paulista ter tentado a jogada errada, não. Tô falando de erro de passe. Erro técnico. Principalmente com o Hudson, distou muito nesse caso, com o Felipe Cardoso, que vinha buscar a bola e acabava errando passes, e também com o Igor Julião. Mais Igor Julião, mais ali no início, depois ele melhorou nisso de novo, foi bem no primeiro tempo, até os 15, 20 do segundo tempo, estava errando muitos contra-ataques, e um time que joga no contra-ataque, fora de casa, e tem que estar com a intensidade lá no talo sempre, não pode desperdiçar oportunidades de contra-ataque.
Não é nem a oportunidade criada que chuta pra fora igual a de Luiz Henrique. É a oportunidade de contra-atacar. E o Fluminense estava fazendo muito isso. E o que acontece? Quando você sai pro contra-ataque e você erra, você se cansa em dobro. Você saiu e vai ter que voltar correndo também. E o time do Atlético sabe fazer muito isso, né? E aí eu botei aqui, Felipe Cardoso e Caio Paulista também não podem fazer milagres, né? Eles não vão aprender a serem ótimos jogadores de uma hora para outra. É óbvio que eles têm problemas técnicos, né? E Odair não mexia. Isso foi uma das coisas que mais me incomodou. Porque, apesar de Odair Hellmann ter todos os méritos do primeiro tempo, por ter feito uma estratégia boa e ter colocado o time no talo da concentração e da intensidade, no segundo tempo ficou aquele gostinho de que dava. O Atlético não fez uma boa atuação. Em parte porque o Fluminense jogou muito bem e em parte porque ele também não teve. E o Fluminense teve espaço para matar o jogo, principalmente após os 20. Aos 18, né, teve um lance com outra defesaça de Muriel, num lance de Keno. Fui falando aqui, ó, Odair não mexe, contra-ataques em sequência perdidos, o time tá cansado. Aos 22, isso já. E aí, aos 26, o Odair Hellmann erra pra mim. E é um dos poucos erros dele nesse jogo, mas um erro pra mim decisivo no sentido, talvez não do resultado final, talvez a gente tivesse feito um gol, levado outro, enfim, a gente não dá pra saber, mas no sentido do desempenho do Fluminense a partir de então ser tão ruim no jogo. Ou tão abaixo. Ele bota Marcos Paulo no lugar de Luiz Henrique. Pra mim, não era nem o momento de colocar Marcos Paulo e nem o momento de tirar Luiz Henrique. Se o Luiz Henrique tá cansado, bota Luca na ponta, tenta na velocidade ainda, tenta manter o time naquela mesma rotação. E se vai entrar Marcos Paulo, tira Hudson e bota Marcos Paulo para poder fazer esse jogo de mais de marcação e vindo de trás com a bola. Na velocidade, Marcos Paulo não ia entregar pela ponta, ele não é esse jogador. Aos 30, aí vocês vão ver que agora começa a ter lances assim, aos 30, jogada pela esquerda, aí foi a outra defesaça de Muriel, mas eu acho que sai gol ali, ia ser anulado, porque Jair me pareceu impedido do Atlético, ele cruzou uma bola que a bola me pareceu já ter saído, e no chute do meio da área do Natan, defesaça de Muriel mais uma vez, mas melhor ainda, né? Pelo menos não ficou uma discussão sobre o gol anulado, e Muriel faz outra defesaça. Com a mexida errada de Odair Hellmann, o Fluminense perde o contra-ataque completamente, porque apesar de ter Marcos Paulo com uma qualidade maior no passe, não tem ritmo mais para acompanhar. Julião já está mais cansado, mesmo assim com muita disposição. Hudson já está muito cansado, já estava muito mal e errando. Aí estava cansado tecnicamente, estava cansado fisicamente e errando tecnicamente. Então assim, o Fluminense já não produzia mais contra-ataques. Porém... Aos 42 minutos surge uma chance, já depois da entrada de Ganso, né? O Odair mexe, também não entendi, tirou Felipe Cardoso para botar Ganso, mantendo o Hudson em campo. Mas só a entrada de Ganso faz o Fluminense pelo menos controlar um pouco melhor a bola. Perde intensidade? Óbvio que perde. Felipe Cardoso estava morto em campo, mas tem ali a correria maluca. Ganso não tem isso. Só que o Fluminense consegue ficar, e eu contei, conseguiu ficar 47 segundos com a bola. E não conseguia isso desde o primeiro tempo. Roda a bola num dos contra-ataques que o Fluminense faz, chega 5 contra 3 do Atlético, a bola com o Julião, ele dá em Caio Paulista escolhe a jogada errada, o Fluminense acaba perdendo o lance. Logo depois, Marcos Paulo fez um bom lançamento, Egídio rolou, Caio Paulista chutou pra fora, enfim, faltou técnica no final. Mas que bom, o resultado foi bom. O Fluminense tinha 10 desfalques pro jogo, considerando que Ganso entrou, Luiz Henrique entrou. Esses dois entraram, né, que não estavam na lista lá dos que poderiam entrar, e Marcos Paulo também. O Fluminense jogou com 7 desfalques, mais Nenê e Fred. Ou seja, um jogo que a gente tinha tudo certeza de que daria errado, trouxe um ponto. Méritos para o Odair Hellmann pelo primeiro tempo e pelo gol. O 1 ponto tá na conta de Odair, seja da forma que você quiser falar. Assim, se você quiser ser ter um ranço muito grande de Odair, você pode dizer que tá 1 ponto na conta dele que poderia ser 3, que ele mexeu errado no segundo tempo. Se você quiser ser muito bondoso com o Odair Hellmann, você também, e aí eu concordo com essa parte do muito bondoso, eu estou nesse ponto que tem 1 ponto na conta dele que o normal seria 0, e se o Fluminense não faz aquele primeiro tempo, fatalmente tomaria uma derrota, uma costa do Atlético Mineiro. Enfim, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e venha ver a análise individual dos jogadores que sai nesta quinta-feira. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, estamos subindo. Vamos olhando para cima ainda no campeonato. Valeu.